Aula 2, temporada 2017 do Estude Matemática, Espaço Kids. Para quem ainda não sabe, são aulas mais simples, são aulas sobre temas que não são tão espinhosos assim, mas que muitas vezes representam lacunas que a gente traz desde muito tempo e que acabam nos atrapalhando no ensino médio e depois no que vier em seguida. Que pode ser o ensino superior, pode ser uma pós-graduação, pode ser, enfim, até um curso livre que a gente venha fazer e acabe levando o pênalti em função dessas lacunas. O assunto que eu escolhi para tratar nessa aula, na aula de hoje, é interpretação e modelagem de problemas matemáticos. Como a gente faz para ler enunciados com cuidado e converter esses enunciados em sentenças matemáticas? Tudo muito simples, tudo muito fácil, equações de primeiro grau, sisteminhas de equações de primeiro grau, regra de 3, porcentagem, proporção, porcentagens que nem vai aparecer aqui, mas são coisas muito simples, cujos enunciados, porém, podem nos pegar no contrapé, podem nos enrolar. E é isso que a gente começa a atacar, portanto, a partir de agora. Direto na lista de exercícios para a questão de número 1. É um clássico, é uma historinha matemática, é como se a gente tivesse voltado para as primeiras séries do nível fundamental. Está escrito assim: o dobro de um número aumentado de 15 é igual a 49. Tudo bem? Quando houver num enunciado uma referência a um número, sem que se diga que número é esse, e mais ainda, pedindo que a gente identifique o valor desse número, a gente normalmente atribui a esse número um apelido muito famoso, como vocês sabem. A gente leu no enunciado um número. E a partir de agora, para a construção da nossa sentença matemática, nós iremos chamar este um número de x. X é só uma letra consagrada para representar um número cujo valor a gente ainda não conhece. Isso não significa, porém, que vocês não possam usar uma outra letra qualquer para representar esse um número que vocês não conhecem. Pode usar a letra N, por exemplo, N de navio, que é muito comum nessas circunstâncias. Pode usar a letra A primeira letra do alfabeto, ou as outras duas letras que também são reconhecidas por representarem normalmente esses valores desconhecidos, que são naturalmente, depois do X, o Y e o Z. Tudo bem? Segundo o enunciado, então, voltando para ele, o dobro de um número. O dobro de um número. Imagina comigo, então, nós vamos pegar este número x e vamos dobrar. Para fazer isso em matemática, a gente encosta o número 2 nesse x. E ao encostar o número na letra, fica implícito que entre o número e a letra nós estamos realizando uma operação de multiplicação. Vocês não precisam representar o pontinho tradicional da multiplicação, embora possam. Vocês não precisam representar o x que até confunde as pessoas na hipótese de nós escrevermos assim, né? Mas esse x com dois pauzinhos aqui, que é o x tradicional que vocês encontram na calculadora, 4 operações, para realizar esse tipo de operação, para realizar uma multiplicação. Vocês não precisam usar nem essa notação. Quando vocês forem representar o dobro de um número, portanto, basta encostar o número 2 na letra que vocês escolheram para representar este número, tudo bem? Então, o dobro de um número representado pela letra x. Aumentado de 15, tudo bem? Aumentado de 15. Observe o detalhe. Essa questão ela abre, de certa forma, uma margem para a interpretação. E é super perigoso quando a gente está diante de situações como essa. Porque quando a gente fala assim, o dobro de um número, o dobro de um número, certo? De um número, vírgula, aumentado de 15, certo? E aí continua. Essa é a parte do enunciado que me interessa. Porque a partir do gênero dessa expressão aumentado, que eu posso eventualmente concluir a quem esse aumento se refere, sobre quem esse aumento está incidindo. O problema é que quando eu olho para aumentado, eu posso pensar que alvo desse acréscimo foi tanto um número, que afinal de contas é uma palavra de gênero masculino, quanto o dobro,
que também é uma palavra de gênero masculino. Vocês estão vendo a jogada? A gente olha para aumentado de 15 unidades e fica sem saber a quem esse aumentado se refere. Se é ao número ou se é ao seu dobro. Estão entendendo? Quer saber qual é a má notícia? A má notícia é que numa situação como essa não existe resposta certa. A gente não tem como tratar essa ambiguidade sob a luz formal rígida da matemática. O que significa que nós podemos, na prática, montar essa equação usando duas estratégias diferentes, dependendo da nossa interpretação desse enunciado. A quem se refere esse aumento? Esse aumento se refere ao dobro de um número, ou seja, se é o dobro do número que está ganhando 15 unidades, nós escreveríamos 2x mais 15. Vocês observem que dessa vez, quem aumenta 15 é o dobro. O dobro aumenta 15, certo? Aumenta 15. Tudo bem? E no nosso segundo caso, na nossa segunda interpretação livre dessa mesma introdução, desse mesmo enunciado, nós diremos o dobro de um número aumentado de 15. Se nós imaginarmos que o número é quem está aumentando 15 unidades, então quem nós iremos dobrar é o número depois do aumento. E, consequentemente, nós precisaremos de parênteses para fazer referência a essa expressão matemática. Nesse primeiro caso, o dobro aumenta 15. Nesse segundo caso, um número aumenta 15. E a partir do uso de aumentado, a partir do gênero masculino da palavra aumentado, nós não temos como decidir, olha que curioso isso, nós não temos como decidir se quem ganhou 15 unidades, a partir desse enunciado, foi o dobro de um número ou foi um número. Nós não podemos decidir a partir de proximidade. Ah, o aumentado de 15 está mais perto do número, então foi o número que ganhou 15 unidades, não foi o seu dobro. Não, a gente realmente não tem como saber nessas condições. A única coisa que a gente tem como saber é que tanto em uma situação quanto em outra, o resultado dessa dobrada foi igual a 49. Observem comigo, essa parte não tem dúvida interpretativa. A gente escreve o dobro de um número aumentado de 15 é igual a 49, certo? É igual a 49, não muda, tanto em uma modelagem quanto em outra. Se eu interpretar que esse aumentado de 15 se refere ao dobro de um número, que é masculino, e, portanto, essa interpretação é legítima, eu escreverei 2x, o dobro de um número, como vocês estão vendo aqui, mais 15, certo? Se eu interpretar esse aumentado de 15 como referente a um número, observa, então esse aumento de 15 unidades vai se dar sobre o número antes que esse número seja dobrado. E, de novo, eu insisto, apesar de parecer estranho, e realmente é, né, se a gente for parar para pensar, é assim que as coisas funcionam. A gente não tem como decidir. E chega, inclusive, em duas respostas diferentes. E é isso que trava o cérebro das pessoas, se vocês forem parar para pensar. Porque pensem quantas situações vocês ficaram em dúvida até hoje, justamente por situações como essa, por não saber a que expressões, outras expressões do enunciado se referiam. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode passar o mais 15 para o lado direito de sinal trocado, o que é na prática a mesma coisa que subtrair 15 unidades dos dois lados da igualdade, para escrever que 2x é igual a 49 menos 15, ou ainda que 2x é igual a 34, e chegarmos juntos à conclusão, dividindo os dois lados dessa igualdade por 2, de que x vale 17, certo? De que x vale 17. Ou seja, se nós interpretarmos esse enunciado, especificamente o entre vírgulas aumentado de 15, como fazendo referência ao dobro do número, então nós chegaremos ao resultado x igual a 17 para esse um número e constataremos que, de fato, o dobro do 17, ou seja, 34, mais 15, resulta em 49. E isso está de acordo com o que a gente espera desse primeiro enunciado, ou da primeira parte desse enunciado, como vocês estão vendo comigo. Se eu interpretar o entre vírgulas, porém, como referente a um número,
vocês observem que o resultado vai ser também diferente. Esse 2 vai ter que se distribuir aqui, uma vez que ele está multiplicando o número aumentado de 15 unidades. E aí nós escreveremos 2 vezes x, 2x, 2 vezes 15, 30, 2 vezes 49, aliás, 2 vezes 49, não, estou louco, igual a 49. Agora sim. Então, dobrei todo mundo do lado esquerdo. 30 passa para o lado direito de sinal trocado, nós escrevemos 2x igual a 49 menos 30. 49 menos 30, 19. 2x igual a 19. E agora eu divido ambos os lados por 2, o que equivale na prática, como vocês sabem de outros carnavais, a passar esse 2 dividindo. Se eu dividir os dois lados por 2, do lado esquerdo vai ficar só x, do lado direito vai ficar 19 meios. 19 meios, que é na prática a mesma coisa que 9,5. Vocês vejam que de um lado a gente chega na resposta 1, número igual a 17. Do outro lado a gente chega na resposta 1, número igual a 9,5. E vocês vejam que curioso, segundo a interpretação que a gente deu em cada cenário, o resultado se sustenta. Se eu assumir que esse número aumentou 15 unidades antes de ser dobrado, eu vou pegar 9,5 e vou colocar aqui no lugar do x. Eu vou ficar com 15 mais 9,5, que dá 24,5. Eu vou dobrar 24,5 e vou chegar em 49. O resultado se sustenta consistentemente, como vocês estão vendo. Pensem agora, reflitam. Quantas vezes na vida de vocês resolveram o problema escolhendo um dos caminhos, para receberem a prova corrigida indicando que vocês erraram e que não era esse o caminho que vocês deveriam ter escolhido, que era outro o caminho que vocês tinham que ter escolhido, quando na verdade o caminho que vocês escolheram encontrava uma justificativa de interpretação. Matemática se apresenta, se reconhece como uma ciência exata, vocês sabem disso. Como toda ciência exata, porém, nós temos que ter cuidados especiais na hora de construir enunciados, para garantir que não há nenhum problema de interpretação que tenha impacto na modelagem da questão. Deu para entender o porquê do título da aula de hoje? Interpretação e modelagem. Primeiro a gente interpreta para depois tentar modelar. Só que eventualmente pode acontecer essa interpretação apresentar, como vocês estão vendo, uma certa flexibilidade, se tornar um pouco movediça, certo? Tudo bem daqui? Essa foi a questão de número 1, como vocês estão vendo, começamos bem, com 2 respostas viáveis conforme a nossa interpretação, certo? Muito bem. Observem comigo agora no segundo caso, mais uma vez, exemplo de número 2. O dobro de um número diminuído de 4 é igual a esse número aumentado de 1. Então, mais uma vez, eu vou usar x como representante, a variável, a letra minúscula que representa o número, e vou olhar com cuidado para esse entre vírgulas. Mais uma vez, diminuído de 4, certo? Diminuído de 4. Vocês olham para quem vem antes desse entre vírgulas. E antes desse entre vírgulas está escrito assim, o dobro de um número, certo? O dobro de um número. O dobro é masculino. Um número é masculino também. O que significa que a gente pode interpretar esse entre vírgulas como tendo sido acrescido tanto ao número quanto ao seu dobro. E a gente não decide com base em proximidade, a gente decide com base na nossa interpretação. O que mais uma vez revela para vocês uma questão movediça. Existem 2 opções. A gente pode estar falando de o dobro, e a gente pode estar falando de um número. Qualquer uma dessas 2 situações, como vocês estão vendo, aceita bem a concordância com o diminuído de 4 que vocês estão vendo nesse caso, certo? Se eu optar por dizer que quem foi diminuído de 4 unidades, quem teve de si subtraídas 4 unidades foi o dobro, eu vou escrever no primeiro caso, 2x, o dobro de um número, menos 4, certo? E se eu assumir que quem perdeu 4 unidades foi um número, eu vou escrever x menos 4, para depois e só depois dobrar o resultado. Tudo bem? De novo então, se esse diminuído de 4 estiver fazendo referência ao dobro, eu escreverei o dobro de x menos 4, o dobro de x diminuído de 4 unidades.
E se esse um número, se o diminuído de 4 estiver fazendo referência a um número, então é um número x quem perde 4 unidades antes de ter o seu resultado dobrado. A segunda parte da questão, de novo, não muda. Observem comigo. O dobro de um número diminuído de 4, não sei decidir, é igual a esse número aumentado de 1. E aí não tem dúvida, porque é esse número aumentado de 1, ou seja, esse número x aumentado de uma unidade, tanto na esquerda quanto na direita. Esse número x aumentado de uma unidade. Vocês estão entendendo como é movediço, como é flexível esse campo das interpretações, se nós formos realmente rígidos na hora de identificar a quem se refere cada parte das estruturas de linguagem que são usadas nessas composições. O x vem para a esquerda. Vamos fazer como a gente sempre faz para isolar variáveis no mundo das equações de primeiro grau, certo? Vamos puxar o x para o lado esquerdo, vai ficar 2x menos x. E vamos puxar o 4 para o lado direito de sinal trocado, vai ficar 1 mais 4. Nesse primeiro caso, portanto, 2x menos x dá x, e do lado direito, 1 mais 4 dá 5. Vocês observem, o dobro de um número x, 2 vezes 5, 10. Diminuído de 4 unidades, 10 menos 4, 6, é igual a esse número acrescido de uma unidade, é igual a 5 mais 1, 6. Beleza, 6 igual a 6, está tudo sob controle. Agora, se eu resolver interpretar esse problema como se diminuído de 4 estivesse fazendo referência a um número, eu teria essa segunda estrutura para atacar e teria que começar, a exemplo da situação anterior, distribuindo esse número 2. Quando eu distribuo o número 2, eu escrevo 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 4, menos 8, tudo isso é igual a x mais 1, certo? O x vem para o lado esquerdo, nós escrevemos 2x menos x. E do lado direito, o 8 vai de sinal trocado, fica 1 mais 8. 2x menos x dá x. 1 mais 8 dá 9. Sabe qual é o problema? O problema é quando essas questões aqui são objetivas. E aí a gente olha na letra A tem 5, na letra B tem 9. O que a gente faz? O que a gente faz? A gente tenta ler a mente de quem fez a questão. E é terrível a gente ter que passar por uma situação desse tipo, se é que vocês me entendem. Claro que entendem, todos vocês já passaram por situações semelhantes, em que a gente marca uma resposta e ela tem todo fundamento de acordo com o que está escrito, com a interpretação literal do que está escrito, mas a pessoa que construiu o enunciado esperava que vocês tivessem dado a esse enunciado uma interpretação alternativa e também viável. Isso são as piores armadilhas que vocês podem imaginar. Tá certo? Muito bem. Na questão de número 3, certo? Na questão de número 3, vocês observem que nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Na questão de número 3 fica um pouco pior, porque vocês vão ter interpretação dupla tanto para a primeira parte do enunciado quanto para a segunda. E isso é um problema. Dá uma olhada, na questão de número 3 está escrito assim: o quádruplo de um número, e aí tem um primeiro entre vírgulas, diminuído de 10. Vamos colocar aqui a sentença por extenso. Diminuído de 10. Certo? Esse diminuído de 10 que vocês estão observando aqui, ele pode se referir a dois elementos representados no masculino, certo? Ele pode se referir ao quádruplo de um número, ou ele pode se referir a um número. Portanto, só aqui nós já arrancamos com duas interpretações correndo em paralelo, certo? Esse diminuído de 10 pode se referir a um número, está no masculino, portanto é viável. Também pode se referir ao quádruplo desse número. Mas fica pior, porque a gente olha que dessa vez essa expressão matemática preliminar está sendo igualada ao dobro desse número aumentado de 2. Pergunto, quem ganhou 2 unidades? Vocês respondem, o número ou o dobro do número. E, de novo, a gente não tem como decidir. Mais uma vez, a gente tem um entre vírgulas. Vamos colocar aqui. O entre vírgulas dessa vez é aumentado de 2. Certo? E esse entre vírgulas pode se referir a dois elementos que também estão flexionados no masculino aqui, como vocês podem ver, que são o dobro, e, mais uma vez, esse número, no caso, né, desse número. Então, um número, outra vez. Que coisa bizarra, né? Se vocês forem parar para pensar. Isso nos autoriza a pensar em
4 possibilidades distintas para a montagem dessa equação. Vocês vejam que coisa sinistra. Como é que a gente sai dessa? Se eu tratar esse primeiro caso aqui do quádruplo como caso A, esse segundo caso aqui do número como caso B, certo? Se eu tratar esse primeiro caso aqui do dobro como C, e esse quarto caso aqui do número como D, vocês vão perceber que nós temos 4 equações possíveis que a gente pode montar, certo? A gente pode conectar a primeira interpretação da esquerda com a primeira interpretação da direita, ou seja, nós podemos montar uma equação do tipo A igual a C, certo? Mas nós também podemos realizar a primeira interpretação na esquerda e a segunda interpretação na direita. Ou seja, nós podemos montar uma equação do tipo A igual a D. Tudo bem? Em seguida, se nós mudarmos de interpretação na primeira parte da sentença, nós podemos construir uma equação com a segunda interpretação no primeiro caso e a primeira interpretação no segundo caso, ou seja, B igual a C. E, finalmente, nós podemos dar a essas duas últimas interpretações uma chance construindo uma quarta equação em que a segunda interpretação no primeiro caso encontra a segunda interpretação do segundo caso. E se você reconhecer um pouquinho de análise combinatória, você não está enganado, muito pelo contrário. Isso aqui tem tudo a ver com análise combinatória. Eu tenho 2 possibilidades aqui versus 2 possibilidades ali. Princípio fundamental da contagem. Multiplicam-se as possibilidades. 2 vezes 2, 4. São 4 as possibilidades de montagem dessa equação. Vê se não é o verdadeiro inferno. A gente olha para esse enunciado e não dá absolutamente nada por ele. A gente pensa, que questãozinha bem fácil, que questãozinha bem simples. Pois bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Espaço Kids. O quádruplo de um número está diminuído de 10 unidades. Eu escrevo 4x menos 10. Certo? Segundo a interpretação C, o dobro de um número aumentado de 2 unidades. 2x mais 2. Tudo bem? O quádruplo diminuído de 10, o dobro aumentado de 2. Tudo bem? Interpretando essas referências de diminuído e aumentado como referências, respectivamente, ao quádruplo e ao dobro. Resolvendo essa primeira, o 2x vem para a esquerda, fica 4x menos 2x. Do lado direito, o 2 recebe a visita do mais 10, de sinal trocado também. 4x menos 2x fica 2x, 2 mais 10 fica 12, se 2x vale 12, dividindo os dois lados por 2, eu chego à conclusão de que x vale 6. E essa é uma primeira solução viável se eu interpretar o aumentado e o diminuindo como, respectivamente, referentes ao dobro e ao quádruplo. Tudo certo? Agora eu posso combinar as interpretações, como eu falei para vocês. Se eu escolher A igual a D, por exemplo. Segundo a interpretação, o quádruplo perde 10 unidades. Eu escrevo de novo, 4x menos 10. E segundo a interpretação D, quem aumenta 2 unidades é um número. É um número, portanto, eu vou ter o dobro do número aumentado de 2 unidades. Certo? Vocês observam que quem ganha 2 unidades, nesse caso, é o número, e é esse número aumentado de 2 unidades quem eu resolvo dobrar. Tudo bem? Sinistro, né, cara? Dá uma olhada. Aqui eu vou ter 4x menos 10. Do lado direito, na propriedade distributiva, só no chuveirinho aqui, o 2 distribui. E a gente escreve 2x mais 4. 2x mais 4. Certinho? Passa para a esquerda o 2x, 4x menos 2x. Passa o 10 para a direita, 4 mais 10. Do lado esquerdo, 4x menos 2x dá 2x. Do lado direito, 4 mais 10 dá 14. E se 2x dá 14, olha ali, o x é igual a 7. Agora você decide quanto vale o x. Vale 6 ou vale 7? Depende da sua interpretação. Ah, pois é. Não devia depender da interpretação. Enunciados bem construídos não dependem de interpretação. Só existe uma interpretação viável, quando as pessoas tomam cuidado para construir os enunciados. Se B for igual a C, aqui o número vai ser diminuído de 10 unidades. E em seguida vai ser dobrado. Então um número x diminuído de 10 unidades foi dobrado. 2 que multiplica x menos 10, certo? Isso aqui tem que ser igual à interpretação C. Aqui é o dobro que aumenta 2 unidades. Então, o dobro de x aumenta 2 unidades. É o 2x mais 2 que eu já tinha lá no início, certo? Aplicando a propriedade distributiva para resolver. 2 multiplica o x, o 2 multiplica o 10. Do lado esquerdo eu escrevo 2x, 2x menos 20. Do lado direito, 2x, 2x mais 2, certo?
É o quádruplo? Ah, é o quádruplo, tem razão. Tá aqui, ó. Espera um pouquinho. É o quádruplo, é verdade, tá? Então aqui não é 2, é 4. Ainda bem, porque senão o x já ia sumir e não ia ter resposta. Ia ficar esquisito isso aqui mesmo. Então vamos de novo. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 10, menos 40. Certo? Agora sim, é o quádruplo. Perfeito. 4 vezes x recebe a visita do 2x, fica 4x menos 2x aqui na esquerda. Do lado direito fica 2 mais 40 dessa vez. E aí vocês observam que 2x dessa vez está valendo 42 e nós acabamos de concluir que o x vale 21. Beleza? Ô professora, eu tenho 3 hipóteses já para o valor de x. O x pode valer 6, 7 ou 21, você decide. Entendeu? É assim que a gente responde uma questão que nem essa. Que não tem alternativa, a gente tem que pensar em todas as situações viáveis. E finalmente, se b for igual a d, agora sim, o número é o quádruplo do número diminuído de 10 unidades. Então o número x diminuído de 10 unidades vai ser multiplicado por 4. E em seguida, o número aumentado de 2 unidades vai ser dobrado. O número aumentado de 2 unidades, x mais 2, vai ser dobrado. E dessa vez, nós vamos ter 2 chuveirinhos para fazer aqui, 2 aplicações de propriedade distributiva. Aqui na esquerda, 4 vezes x, 4x, menos 10 vezes 4, menos 40. Na direita, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2 fica mais 4. Tudo certo? 2x vem para a esquerda agora, como sempre, 4x menos 2x do lado esquerdo, isso não mudou. Igual a 4 mais 40. 4 mais 40. 4x menos 2x dá 2x. 4 mais 40, 44. 44, então se 2x vale 44, 44 nós acabamos de concluir que o x vale 22. E conforme a sua interpretação, vê se não é louco isso, conforme a interpretação que você der para cada uma dessas 4 situações, você vai chegar em um resultado diferente. Isso não é concebível no mundo da matemática. Isso é terrível quando acontece. E isso, na melhor das hipóteses, afasta as pessoas de quererem aprender mais, quando esse tipo de inconsistência acontece entre o que a gente interpreta da língua portuguesa e o que a gente modela no mundo das sentenças matemáticas. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês qual o propósito da aula de hoje. É a gente ter rigor, é a gente ter cuidado, é a gente ser exigente em relação às construções de enunciado que se oferecem para nós. Foi por isso também que eu escolhi as questões 4 e 5 para colocar nessa lista, para inserir nessa lista, porque elas são extremamente perigosas. E você que está com a lista na mão nesse momento, se espiar rapidamente a questão 4 e a questão 5, corre o sério risco de afirmar que eu me enganei na hora de colocar essas questões na lista e eu simplesmente repeti a questão e que eu estou querendo encher linguiça para que pareça que essa lista de exercícios tem mais exercícios do que realmente tem, mas não. Se você olhar com carinho, vai perceber que não é o mesmo enunciado. Olha bem. Na questão de número 4 está escrito assim: a metade de um número aumentada de 20. Eu vou fazer questão de escrever por extenso para a gente fazer uma análise cuidadosa dessa frase, certo? Está escrito assim: a metade de um número, aumentada de 20, certo? O resto não interessa, que vocês vão ver que tem consistência, é fácil de interpretar e não existem mais de uma alternativa de interpretação, certo? Muito bem. A metade de um número aumentada de 20 é igual ao triplo do mesmo número menos 45. Nós já negociamos, chegamos a um consenso de que quem representa um número nessas circunstâncias é o nosso bom e velho x. Tudo bem até aqui? Agora te liga. Quando a gente olha dessa vez para este aumentada, esse vocábulo que está aqui, aumentada, esse A que está aqui na finaleira, ele nos permite concluir quem foi alvo deste aumento. Porque aqui do lado esquerdo nós temos 2 referências ou 2 palavras a que esse aumentada poderia estar se referindo. A primeira palavra é a palavra a metade. E a metade, claro, é uma palavra do gênero feminino, certo? A outra palavra é a palavra número. E número é uma palavra, evidentemente, do gênero masculino. Como dessa vez nós escrevemos aumentada de 20,
fica revelado indiscutivelmente que quem ganhou essas 20 unidades foi a palavra feminina entre as duas candidatas. Do contrário, não estaria escrito aumentada aqui. Esse aumentada, portanto, nos faz descartar a hipótese dessa palavra estar fazendo referência a um número. Essa palavra só pode estar fazendo referência à metade e, portanto, quem ganha 20 unidades nesse caso não é o número, mas sim a sua metade. Tudo bem? Pensem comigo então agora na hora de montar o enunciado definitivo. A metade de um número, eis aqui, x sobre 2. Isso é o que nós chamaríamos de a metade, certo? A metade de um número. Aumentada, observe, aumentada de 20 unidades. Eu peguei a metade de um número e somei a ela a metade do número 20 unidades. É igual ao triplo do mesmo número menos 45. Vocês observem que nessa segunda parte, ele não deixa dúvidas a respeito de quem está perdendo 45 unidades. Ele afirma o triplo do mesmo número. O triplo do mesmo número não tem dúvida no mundo da matemática. Nós iremos escrever 3x. O triplo do mesmo número menos 45 unidades. E nós escreveremos assim, 3x menos 45. Tudo bem? Do lado esquerdo, portanto, está escrito x sobre 2 mais 20. Do lado direito está escrito 3x menos 45. Certo? Tudo bem até aqui? Se vocês, só abrindo um parênteses, tá certo? De novo, quando a gente lê um enunciado, a gente está tentando ler a mente de quem o escreveu. Mas se a gente olhar para essa segunda parte do enunciado sob a mesma luz da iluminação que nós jogamos em cima das questões 1, 2 e 3, nós poderíamos ainda assim bifurcar essa questão em duas possibilidades. Porque, de novo, se vocês pararem para pensar, esse menos 45 pode estar fazendo referência a um número ou ainda ao seu triplo. Tudo bem? Ou a um número ou ao seu triplo. O que significa que, nesse caso, nós bifurcaríamos isso aqui e teríamos duas possibilidades. Numa delas é o triplo de um número menos 45. Na segunda delas é o triplo de um número menos 45. Ou seja, de quem eu tiro essas 45 unidades? Eu tiro do número ou eu tiro do seu triplo? Vocês estão entendendo qual é a jogada? Me parece, porém, olhando para a maneira como essa questão está estruturada, me parece, e vocês observem, eu não devia estar dizendo isso para vocês, tipo, me parece numa aula de matemática, mas me parece razoável a interpretação de que o triplo do número está perdendo, melhor dizendo, 45 unidades nessas circunstâncias, certo? Ainda assim, existe um certo desequilíbrio, é uma questão também um pouco movediça com relação à interpretação da segunda etapa. Como, porém, o que eu quero mesmo é mostrar para vocês essa primeira parte, eu vou partir do princípio de que o que nós estamos fazendo é subtraindo 45 unidades do triplo do número. E aí, na hora de resolver, lembra, quando eu tenho frações envolvidas na minha equação, eu trabalho em primeira instância com o mínimo múltiplo comum de todos os meus denominadores. Nesse caso, eu só tenho um denominador que é igual a 2. E, portanto, é esse 2 que eu vou escolher como meu denominador comum. Eu preciso que ambos os lados estejam divididos pelo mesmo 2. Na hipótese dele não estar sozinho, eu uso o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. E aí lembra da velha guarda, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, certo? Então, dividir 2 divide por 2 dá 1 vezes x, fica x, só x, perdão. Nossa, 2x, quase saiu aqui. 2 divide por 2 dá 1, de novo, vezes x, fica x. 2 divide por 1 dá 2 vezes 20, 40. Depois, 2 divide por 1 dá 2 vezes 3x, 6x. E por último, 2 divide por 1 dá 2 vezes menos 45, fica menos 90. E aí a gente cancela os denominadores, porque afinal de contas, se metade de A é igual a metade de B, então A é igual a B. Os numeradores têm que ser iguais para que as suas metades sejam iguais também. Tudo bem? Nessas condições, então, agora eu posso continuar resolvendo esse problema. Passo 6x para a esquerda, fica x menos 6x. Passo 40 para a direita, fica menos 90, menos 40.
Vai de sinal trocado sempre, certo? X menos 6x fica menos 5x. E depois menos 90 menos 40 fica menos 130. Tá bom? Vamos multiplicar por menos 1 os dois lados antes de mais nada. Para dar cabo desses sinais de menos, eu fico com 5x igual a 130. E agora, para arrematar, eu divido os dois lados por 5. E ao dividir por 5, os dois lados eu escrevo que x é igual a 26. Certo? X igual a 26, como vocês estão vendo aqui, tudo sob controle. De novo, dando à palavra aumentada a interpretação adequada, baseado no seu gênero e na palavra a que ela faz referência, que nós podemos concluir sem deixar espaço para nenhuma dúvida. Agora, olhe o que acontece no exercício de número 5. Eu vou aproveitar bastante do que eu escrevi aqui para o exercício de número 5. Sabe por quê? Porque a primeira parte do enunciado, ela é praticamente igual. A primeira parte é praticamente igual ao enunciado da questão 4. Está escrito assim, a metade de um número aumentado de 20. Observou? A metade de um número aumentado de 20. Então, só preciso mudar uma letra desse enunciado. O resto todinho está igual. Todinho. A metade de um número aumentado de 20. E aqui eu vou reescrever o número e apontar para vocês, conforme eu fiz na questão anterior, porque essa parte não muda, que a metade continua sendo uma palavra no feminino e o número continua sendo uma palavra no masculino. Só que dessa vez esse aumento, esse acréscimo de 20 unidades, tem que incidir sobre uma palavra que esteja representada no masculino, como vocês estão vendo. E aí, naturalmente, nós não podemos decidir pela metade. Quem vai ganhar 20 unidades nesse caso é o número. É o X, o número. Observa, esse cara aqui representa desde o início um número. É ele, dessa vez, quem vai ganhar 20 unidades, para que logo em seguida a gente trabalhe com metade desse valor. A metade de um número aumentado de 20 unidades. Eis aqui no numerador um número aumentado de 20 unidades, reduzido à sua metade por intermédio do denominador igual a 2. Vocês estão vendo? Isso muda bastante a nossa estrutura do lado esquerdo da igualdade. Assumindo do lado direito o triplo do número menos 45 como 3x menos 45. E, de novo, eu deixo para vocês a exploração da outra hipótese. Tá bom? Se esse menos 45 estivesse fazendo referência não ao triplo de um número, mas sim a um número. A um número, x menos 45, todo ele multiplicado por 3. Haveria a possibilidade de nós sustentarmos esse segundo nível de interpretação. Mas aqui é só para mostrar para vocês como a gente decide a partir do lado esquerdo, né, da sentença que representa o lado esquerdo dessa igualdade, como a gente decide a que palavra as 20 unidades de acréscimo estão se referindo por intermédio da flexão de gênero, como vocês estão vendo, de aumentado versus aumentada. 2 vai ser o nosso denominador. Eu vou dividir por 2 aqui, 2 divide por 2 dá 1, pega o numerador inteiro, então agora x mais 20. E aqui na direita, 2 divide por 1 dá 2 vezes 3, 6x. 2 divide por 1 dá 2 vezes menos 45, fica menos 90. O 2 cancela dos dois lados. 6x vem para a esquerda, fica x menos, deixa eu colocar aqui do ladinho, como eu fiz da última vez, fica mais espaçoso, para vocês poderem acompanhar, certo? Então aqui eu tenho x menos 6x, agora x menos 6x, e do lado direito eu vou ter menos 90 menos 20, menos 90, opa, faltou a igualdade aqui, agora sim vai ficar bonito, menos 90 menos 20, x menos 6x, o mesmo menos 5x da última instância, menos 90 menos 20 dá menos 110. Eu multiplico os dois lados por menos 1, para ficar bonito, 5x 110. E agora, mais uma vez, 110, não é 100, é 110, isso. E agora, mais uma vez, eu divido por 5 os dois lados da igualdade. Quando eu divido os dois lados por 5, eu encontro x igual a 22. E vocês observem que uma única letra no enunciado altera dramaticamente a interpretação, a modelagem e, em última instância, o resultado. 26 para a questão 4, 22 para a questão 5, usando a mesma interpretação do lado direito, certo? Só para que vocês vejam como, de fato, isso flutua de acordo com aquilo que a gente conclui ao longo do caminho. Tudo certo até aqui?
Beleza, vamos começar agora a falar de sistemas em que eu tenho 2 números para descobrir e não apenas um, certo? Na questão de número 6, por exemplo, está escrito assim. A idade de um pai é igual ao triplo da idade de seu filho. Tudo bem? A idade de um pai é igual ao triplo da idade de seu filho. Então a gente já sabe que está falando de 2 números a serem descobertos dessa vez. A partir da observação que ele faz no restante do enunciado. Calcule essas idades. Que idades? A idade do pai e a idade do filho. Então eu atribuí, na questão 6, 2 variáveis dessa vez, 2 letras para representarem cada uma a sua idade específica. Eu vou dizer, por exemplo, que x indica a idade do pai, e que em seguida y, eu disse y, indica a idade do filho, certo? A idade do filho. Eu posso usar P e F, por exemplo, P para pai, idade do pai, F para filho, idade do filho. Mas eu não posso esquecer dessas atribuições, certo? Eu posso usar letras que remetam a essas atribuições. Nada me impede de usar P e F ao invés de usar x, y. Mas uma vez decidido, a gente não muda mais de ideia até o final do problema, tá bom? Muito bem, a primeira informação que eu tenho é de que a idade de um pai é igual ao triplo da idade de seu filho. E não tem 2 interpretações para essa sentença, se vocês pararem para pensar. O que está escrito é que a idade do pai x é igual ao triplo, 3, da idade do seu filho, 3y. Eu posso escrever 3 vezes y, eu posso escrever 3xy, embora a gente evite de colocar um x do lado de outra variável, porque mais tarde a gente pode pensar que o x da multiplicação é o x variável, dependendo inclusive da caligrafia de cada um de vocês. Mas o importante é isso, é a gente enxergar a primeira equação com naturalidade. Em seguida, calcule essas idades sabendo que juntos os 2 somam 60 anos de vida. Olha que simples. Os 2 juntos somam 60 anos de vida, em outras palavras, a idade do pai, x, mais a idade do filho, y, é igual a 60. Se eu somar a idade do pai com a idade do filho, eu tenho um total de 60 anos. E eis que eu tenho, portanto, 2 equações, como vocês estão vendo, 2 sentenças matemáticas que envolvem variáveis e conectadas por uma igualdade, certo? E, ao mesmo tempo, 2 variáveis, um x e um y. É muito provável, portanto, e eu digo provável porque não é certo, mas é muito provável que eu vá encontrar um valor para x e um valor para y. Aproveito para frisar que, nesse caso, esse x que vocês estão vendo aqui na primeira equação, é importante fazer esse comentário. Ó. Ele já veio isolado, certo? O fato desse x já ter vindo isolado de fábrica, certo? Me faz representar essa famosa interjeição de alegria, beleza, e ao mesmo tempo sugerir a vocês que vocês resolvam essa equação ou esse sistema pela técnica da substituição. É bem simples. O x já está isolado aqui e, portanto, representado como sinônimo de 3y. Isso significa que, a partir de agora, toda vez que eu enxergar x, é legítimo eu substituir esse x pela sua expressão equivalente 3y. E uma boa ideia que eu posso ter nesse momento é justamente a de trocar o x da segunda equação, como vocês estão vendo aqui, pelo seu sinônimo ativo. Ao invés de escrever x mais y igual a 60 na segunda equação, eu vou escrever 3y. Ora, 3y é sinônimo de x, né? É a mesma coisa, segundo a primeira sentença. Se x igual a 3y, eu posso trocar o x por 3y. Mais y é igual a 60. Vocês observam que eu coloco os parênteses aqui só por preciosismo, tá? Só para garantir que eu não vou fazer nenhuma bobagem. Eu estou substituindo, afinal, uma letra por uma expressão composta por uma letra e um número. Mas nesse caso especificamente, esses parênteses não seriam necessários e já na próxima etapa, inclusive, eles se revelarão dispensáveis. Porque 3y mais y agora do lado esquerdo é 4y. E, portanto, 4y vale 60. Se 4y vale 60, eu estou autorizado a dividir os 2 lados por 4. E ao dividir os 2 lados por 4, eu escrevo y igual a 60 por 4, que dá
15. Lembra do que é o 15? O que é o y, perdão? Lá em cima, y é a idade do filho. Se a idade do filho é 15, agora eu tenho que ter recursos para descobrir a idade do pai. E, de novo, é super simples. Vocês voltam para aquela equação, boa equação lá do início, em que o x já veio isolado de fábrica, lembra? O x já veio isolado, e isso nos ajuda a descobrir o valor dele, tão logo a gente descubra o valor da outra variável. A gente volta nesse momento para a primeira equação, portanto, essa mesma equação em que o x aparece isolado, com a informação privilegiada de que o y é igual a 15. E no momento que eu sei que o y é igual a 15, eu escrevo que x é igual ao triplo do y, que vale 15. Tá vendo só? Naturalmente, o x vai valer 45. E a gente volta para o enunciado para tentar dar sentido às sentenças verbais, as sentenças de linguagem que estão fazendo parte dele e aos resultados que nós obtivemos a partir da nossa modelagem matemática. A idade de um pai é igual ao triplo da idade do filho. O pai tem 45 anos, o filho tem 15. Beleza, eu acredito que o pai de fato tem o triplo da idade do filho. Calcule as idades sabendo que juntos os dois somam 60 anos de vida. O pai tem 45, o filho tem 15. A soma dá 60, beleza, eu sou capaz de acreditar em tudo o que eu construí. Tanto na interpretação, quanto na modelagem, quanto em última análise, nos resultados que eu encontrei. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Espaço Kids, para a gente entender a fundo coisas que normalmente a gente passa por cima, né? De que a gente passa por cima quando a gente está estudando conceitos, né? Ou ideias ou teoremas mais complexos no mundo da matemática. Vamos voltar, vamos dar um passinho atrás e tentar entender bem a fundo essas questões que são aparentemente mais simples. Tudo bem? Estou na questão 6, na questão de número 7, o estacionamento a carros e motos, totalizando 78 veículos. Vamos lá então, na questão de número 7. Vou até aproveitar o x e o y, porque mais uma vez eu estarei falando de duas variáveis na questão de número 7. Eu tenho carros e eu tenho motos, certo? Esses são os veículos que estão estacionados. Então, x representa o número de carros. X representa o número de carros. E y naturalmente representa o número de motos, certo? Y representa o número de motos. Tudo certo? Número de carros é igual a 5 vezes o número de motos. Vamos voltar. Em um estacionamento há carros e motos totalizando 78 veículos. Tudo bem? Carros, x, mais motos, y, totalizam 78 veículos. Barbada de montar a primeira das equações. Mas observem que nenhuma das duas variáveis que eu estou utilizando para estruturar esse problema está isolada nesse momento. Nenhuma das duas. Tudo bem? A partir de agora é que eu vou decidir como vou proceder para resolver o restante do problema. O número de carros é x. Segundo o enunciado, é igual a 5 vezes o número de motos. 5 vezes y. E o que eu quero saber é quantas motos há no estacionamento. Importante destacar, a minha dúvida é com relação ao número de motos. Dessa vez eu não quero saber ambos os valores, carros e motos, eu quero saber só o número de motos. Certo? Muito bem, eis que vocês observam comigo que vocês têm um sistema, mais uma vez, com duas variáveis, duas equações, sendo que, a exemplo da situação anterior, uma delas já veio isolada. Beleza! Se uma delas já veio isolada, isso é bom, porque a partir de agora todo x atende pelo sinônimo de 5y. Eu sei que x é igual a 5y. Que x é igual a 5y. E, portanto, isso me autoriza a reescrever essa primeira equação sob a luz desse sinônimo. Esse x que vocês estão vendo aqui vai ser substituído imediatamente por 5y. 5y. Pode colocar entre parênteses se quiser, não tem problema para realizar essa substituição. Mas os parênteses, de novo, vão se revelar dispensáveis. Mais y aqui do lado esquerdo. Tudo isso igual a 78. Tudo certo? 78. Nessas condições, eu vou dizer que 5y mais y, 6y, é igual a 78. 6y é igual a 78. E aí, dividindo os dois lados por 6, que é o meu propósito, eu vou chegar à conclusão de que y é igual a 13. Tudo bem? Y é igual a 13. Observem comigo
que a minha curiosidade, segundo o enunciado, é justamente a de descobrir o número de motos. O y, portanto, que vale exatamente 13. São 13 motos e, consequentemente, nesse momento, o problema terminou. Mas, de novo, se eu quisesse descobrir o valor de x que corresponde ao número de carros, uma vez descoberto o número de motos, eu volto para a equação em que x, a outra variável carros, apareceu isolada desde o início. Inclusive eu comemorei, como vocês estão vendo aqui, beleza. Eu volto para essa equação com a informação privilegiada de que o y vale 13, certo? Sempre assim. Parte da variável isolada, substitui para descobrir a outra variável e volta para essa mesma equação para ganhar tempo, para descobrir o mais rápido possível o valor da segunda variável. Nesse caso, x vai ser igual a 5 vezes 13, ou ainda x vai ser igual a 65. Mas, de novo, eu insisto, essa não foi a pergunta. A gente só queria saber, segundo o enunciado, o número de motos do estacionamento, e esse problema já estava resolvido, portanto, uma vez descoberto o 13 que corresponde a ele. Certinho? Só para apertar o sapatinho. Pouquinho, bem pouquinho, na questão de número 8. De novo, tomando muitos cuidados relacionados às nossas interpretações. Em minha carteira, que beleza, eu tenho 30 cédulas. Você pensa assim, meu Deus, o professor Gustavo está milionário, está com muitas... Pois é, depende sempre de quem são as cédulas, né? de quais os valores de face dessas cédulas. Vocês observam comigo na questão de número 8, que eu tenho algumas cédulas de R$5 e outras cédulas de R$10. Então vamos lá, de novo. Se eu tenho cédulas de R$5 e cédulas de R$10, eu vou chamar de x e de y, respectivamente, o número de cédulas de R$5 representam o meu x, e da mesma forma, aqui na segunda linha, o número de cédulas de R$10. O número de cédulas de R$10. Certo? Eu tenho x cédulas de R$5. Eu tenho y cédulas de R$10. Tudo bem? No total são 30 cédulas. Isso está escrito bem no início do enunciado. Vocês estão vendo? Em minha carteira eu tenho 30 cédulas. Sendo que algumas delas, x, são de R$5 e outras delas, y, são de R$10. Isso me autoriza a imediatamente representar a primeira das equações. Se eu somar o número, não é o valor, se eu somar o número de cédulas de R$5, 3 cédulas, 5 cédulas, 8 cédulas, não sei ainda. É isso que eu vou tentar descobrir logo em seguida. Mas se eu somar o número de cédulas de R$5 que eu tenho no bolso, com o número de cédulas de R$10 que eu tenho no bolso, se eu somar o x com o y, eu tenho que encontrar um total de 30. Porque são 30 cédulas, afinal de contas. Eu não sei se são 10 notas de 5 e 20 notas de 10. Se é apenas uma nota de 5 e 29 notas de 10. Existem muitas possibilidades de configuração nessas circunstâncias, usando x e y para representar a quantidade de cédulas associadas, né, a cada valor de face. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se eu somar x notas de 5 com y notas de 10, eu vou encontrar as 30 notas que eu tenho dentro da minha carteira. O valor total dessas cédulas é de R$250. Agora imaginem uma situação de acordo com a seguinte descrição. O que eu vou propor para vocês, por isso agora eu me perdi um pouquinho, o que eu vou propor para vocês é um exercício de imersão, certo? É uma tentativa de vocês entrarem no problema, de vocês simularem a participação em uma situação análoga à situação desse problema. Então imaginem vocês trabalham em um restaurante, por exemplo, vocês trabalham em um café, e vocês estão no caixa, certo? E aí no final do dia, vocês têm lá na gavetinha do caixa, sabe aquela gavetinha do caixa que vem toda divididinha assim, certo? E divididinha aqui assim, né? Vocês têm 2 espaços aqui, um espaço para notas de 5 e um espaço para notas de 10. Vocês querem saber quanto dinheiro vocês têm no caixa. E você só tem notas de 5 e só tem notas de 10, tá? Não tem nota de 1, de R$2, perdão, nem de 20, nem de 50, nem de 100. Só tem notas de 5 e de 10 no caixa. O que vocês podem fazer para saber quanto dinheiro vocês têm no caixa o mais rápido possível?
Vamos combinar que não é pegar o bolinho de notas de 5 e começar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, entendeu? E depois fazer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, e depois somar os resultados. Não. É mais prático vocês terem um mecanismo estanque, matematicamente bem estruturado, para saber o valor que corresponde ao fechamento do caixa de vocês. Quanto dinheiro tem dentro do caixa no final do expediente. Basta que vocês contem quantas notas vocês têm aqui. Vamos supor que vocês tenham aqui 30 notas de 5, certo? E depois, na segunda gavetinha, que vocês contem quantas notas vocês têm ali adiante, que vocês tenham, por exemplo, 12 notas de 10, certo? Uma vez disponível o valor total das notas de 5, o valor total das notas de 10, é só somar. Observem, portanto, que vocês estão comigo diante de uma soma de produtos. O produto do número de notas pelo valor de face, número de notas pelo valor de face, para cada valor de face, somando todo mundo no final. Nesse nosso exemplo, 30 vezes 5, 150, 12 vezes 10, 120, eu concluo que eu tenho R$270 no caixa ao final do expediente. Voltamos agora para o nosso problema. Se eu sei que na minha carteira eu tenho R$250, são X notas de R$5 e Y notas de R$10, para chegar à conclusão de qual a relação ou a expressão matemática que resulta em R$250, basta eu propor a vocês uma soma de produtos. Uma soma de produtos. Eu tenho X notas de R$5 cada um, X vezes 5. Isso me dá o valor total das minhas notas de R$5. E eu também tenho Y notas, cada uma delas valendo R$10, Y vezes 10, portanto, me dá o valor total correspondente apenas às minhas notas de R$10. Se eu somar o produto do X pelo 5 com o produto do Y pelo 10, eu encontrarei R$250, que corresponde ao valor total das notas na minha carteira. Separa, as de 5 estão aqui, as de 10 estão ali, conta as de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tantas notas de 5. Conta as notas de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Multiplica o número de notas de 5 por 5, multiplica o número de notas de 10 por 10 e soma os produtos. Tá vendo? Soma de produtos. Essa estrutura matemática que vocês estão vendo aqui na esquerda, ela é tão comum, mas tão assustadoramente comum, que eu pessoalmente não entendo por que as pessoas não investem mais tempo em entender o que está por trás dessas estruturas. Isso é importante na estatística, isso é importante na média ponderada, isso é importante na hora da gente calcular taxas de juro. Tem um monte de aplicações para estruturas tão simples quanto essas que começam a aparecer bem cedo, muito cedo, no tempo das historinhas matemáticas. Eis que vocês têm aqui comigo mais um sistema para resolver. E dessa vez, porém, eu vou observar que eu não tenho naturalmente nenhuma variável isolada de imediato nas minhas duas equações. Nenhuma veio isolada de fábrica. Vou observar mais além um detalhe interessante a respeito dessa questão. Se eu reordenar aqui o 5x e o 10y, como normalmente acontece, né? A gente pode alterar a ordem dos fatores de um produto sem alterar o seu resultado, e o mais comum é a gente ter o número antes da letra. Eu posso reescrever esse meu sistema momentaneamente como x mais y igual a 30, x mais y igual a 30, não vou mexer aqui, e em seguida 5x mais 10y igual a 250. Se vocês perceberem com carinho, vocês vão perceber que o 5, o 10 e o 250 são três números múltiplos de 5. E eu sei que eles são múltiplos de 5 porque eles terminam por 5 ou por 0. O que me autoriza a dividir, observa bem, a segunda equação inteira por 5. O meu único propósito com isso, gente, não se iludam, tá? É reduzir a complexidade dessa segunda equação. É tornar essa equação um pouco mais simples. E é exatamente isso que eu vou propor a vocês a partir de agora. A primeira equação continua igual, x mais y é igual a 30. E na segunda equação eu divido todos os termos por 5. Então 5x divide por 5, dá x. Em seguida 10y divide por 5, dá 2y. E finalmente 250 divide por 5, dá 50. Tudo bem? Dá 50. De novo, as minhas duas equações não vieram de fábrica com nenhuma variável isolada. Se tivessem vindo com variável isolada, muito provavelmente eu teria escolhido a mesma estratégia que eu já escolhi nas duas questões anteriores.
Como não foi esse o caso, eu proponho para vocês uma nova estratégia de resolução de sistemas. A famosa estratégia da adição. A técnica da adição para resolvermos um sistema. Esse sistema aqui está muito convidativo para a gente resolver ele por adição. Sabe por quê? Porque eu já tenho um x em cima de outro x. Vocês observem que nas duas equações, a variável x tem exatamente o mesmo coeficiente. E esse coeficiente invisível vale 1. É 1 vezes x aqui em cima e 1 vezes x aqui embaixo. Portanto, nessas condições, eu posso escolher qualquer uma dessas duas equações. Eu disse qualquer uma e trocar essa equação de sinal. Aí vocês vão dizer assim, mas como assim? Eu nunca entendi essa parte na minha infância, eu tenho trauma. É muito simples. A gente troca uma das equações de sinal para podermos ter coeficientes simétricos um em cima do outro. O que são coeficientes simétricos? São coeficientes que correspondem ao mesmo valor, porém têm sinais contrários. Mesmo tamanho, sinais contrários. Por exemplo, 1 mais 1 em cima de 1 menos 1. 1 mais 5 em cima de 1 menos 5. 1 mais 10 em cima de 1 menos 10. Dois valores que, ao serem somados, se anulem, desapareçam do mapa, resultem no bom e velho número zero. Se eu propuser isso para vocês aqui, nesse caso, vocês vão perceber que a primeira equação está numa boa, né? Desde o início a gente não mexeu nela. A primeira equação está bem sossegada, vai continuar a mesma. X mais y igual a 30. Mas a segunda equação vai mudar. No momento que eu propuser a vocês que eu troque de sinal toda a segunda equação, esse x aqui vai virar menos x, não esquece, tem que trocar o sinal de todo mundo. Esse 2y aqui vai virar menos 2y, e finalmente esse 50 aqui vai virar menos 50, certo? E é nesse momento que eu proponho a vocês que a gente coloque em prática o método da adição. Nós iremos somar essas duas equações. Nós iremos somar os lados esquerdos e somar o lado direito, certo? As duas colunas do lado esquerdo e a coluna do lado direito. Do lado esquerdo, se eu realizar essa soma, observa x menos x, pois é, x menos x morreu, não tem resultado para x menos x, o resultado na prática é igual a zero e nós conseguimos, portanto, cancelar uma das nossas variáveis. Y menos 2y fica menos y, e finalmente 30 menos 50 fica menos 20. Eis que temos, portanto, que menos y vale menos 20, sobrou só y nessa equação definitiva. Eu posso trocar o sinal dessa equação inteira para chegar com vocês à conclusão rápida e imediata de que y vale 20. Captou? Olha aqui, o y vale 20. Eis aqui, portanto, o valor da primeira das minhas duas variáveis. O y que vale 20 e que representa o número de cédulas de R$10. A partir daqui, eu confesso a vocês, todos vocês têm bala na agulha para resolver de cabeça. Quantas notas eram mesmo lá no início? Lembra? Eram 30 notas, certo? Nós acabamos de descobrir que 20 dessas notas, 20, representam cédulas de R$10. Eu pergunto a vocês, portanto, quantas são as notas de R$5? Ora, são 30 notas no total, 20 delas são notas de 10. Naturalmente, as outras 10 notas, eu disse 10 notas, só podem ser as notas de R$5 que eu tenho na minha carteira. Mas se vocês não tiverem essa segurança, se não tiverem se inserido no problema de maneira contextualizada e forte o suficiente a ponto de chegar rápido nessa conclusão, vocês têm a liberdade agora de pegar esse y e escolher qualquer uma das equações que tenham duas variáveis para descobrir o valor do x. Uma equação bem simples que nós temos aqui, por exemplo, é a equação x mais y igual a 30, imagino que vocês concordem, né? Se x mais y é igual a 30 e agora eu tenho a informação privilegiada de que y é igual a 20, eu posso realizar essa substituição e escrever que x mais o y, que eu sei que vale 20, é igual a 30. E aí esse 20 vai para a direita de sinal trocado, eu vou escrever que x é igual a 30 menos 20, ou ainda que x é igual a 10. Mas como eu disse para vocês, essa contextualização, essa tentativa de inserção preliminar que eu realizei no contexto do problema, tentando fazer uma simulação que me permitisse entender um pouco melhor o que estava por trás das decisões que eu tinha para tomar, certamente teria me ajudado, uma vez disponível o primeiro valor, a descobrir quanto vale o segundo. Beleza? No exercício de número 9, vamos para o que interessa. Em um pátio a bicicletas e carros,
Totalizando 20 veículos, assumindo que todo mundo concorda que uma bicicleta também é um veículo, embora não motorizado, na maioria das vezes é um veículo, e 56 rodas. Tudo bem? Vamos começar dando nome aos bois, como de costume. Eu tenho X e eu tenho Y. O X representa, nesse caso, o número de bicicletas. Número de bicicletas estacionadas no pátio. Número de bicicletas. O Y representa o número de carros. Número de carros. Assumindo que nem bicicleta nem carro representam triciclos. E vocês observem, talvez fosse interessante para evitar interpretações inadequadas que quem construiu o enunciado tivesse feito alguma referência desse tipo. Nós podemos com alguma segurança afirmar que uma bicicleta tem apenas 2 rodas e que um carro tem 4 rodas. Tudo bem? Tipo, conhecimento intuitivo empírico das pessoas autoriza elas a realizarem essa afirmação, embora ela não esteja disponível no enunciado. São 20 veículos no total. Esses 20 veículos se dividem em X veículos, bicicletas mais Y veículos, carros. Somando X mais Y, encontro 20. Certo? Em seguida, eu tenho no total 56 rodas. Vocês observam que esse problema é um problema isomórfico, ou seja, que tem a mesma forma do problema das cédulas na minha carteira. Exatamente a mesma forma. Vocês vão dizer, mas como assim a mesma forma? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Cédulas de um lado, bicicletas e automóveis do outro? Tem. Porque se eu chegar no pátio e decidir contar quantas rodas estão naquele momento sustentando os veículos que estão ali estacionados, eu posso muito bem contar quantos são os automóveis e multiplicar por 4. Sim? Para em seguida contar quantas são as bicicletas e multiplicar por 2. Da mesma forma que eu contei cédulas de 10, multipliquei por 10, contei cédulas de 5, multipliquei por 5. Eu estou de novo diante de um problema que se pode resolver a partir de uma soma de produtos. Observem, se eu tenho X bicicletas, X vezes 2 vai revelar o número de rodas de bicicleta que estão no estacionamento, que estão no pátio. Se eu tenho Y carros, então y vezes 4 é a expressão matemática que representa o número de rodas de carros que estão no pátio. E se eu somar o x vezes 2, que representa as rodas de bicicleta, com o y vezes 4, que representa as rodas de carros, eu tenho que ser capaz de chegar no número 56, que representa o total de rodas, eu disse o total de rodas que estão no pátio nesse momento. Tudo bem até aí? Bem sossegado? Então, olha só. Segunda equação dessa vez, em primeiro lugar, vou colocar na ordem aqui, eu só gosto de modelar assim para que vocês pensem, né? X bicicletas vezes 2 rodas, Y carros vezes 4 rodas. Mas se vocês já quisessem ter construído na ordem invertida, não tem problema nenhum. Fica X mais Y igual a 20, e depois 2X mais 4Y é igual a 56. Ora, se 2X mais 4Y é igual a 56, eu estou falando de 3 ou 2 números, como vocês estão vendo, 3 números pares, eu posso dividir todo mundo por 2 aqui na segunda equação. Para escrever, mantendo a primeira equação, x mais y igual a 20, x mais y igual a 20, e na segunda equação, dividindo todo mundo por 2, 2x divide por 2 dá x, 4y divide por 2 dá 2y, e finalmente 56 divide por 2 dá 28. Certo? Muito bem. Vocês lembram que na última instância de sistema semelhante a esse que eu resolvi, troquei o sinal da segunda equação. Pois bem, observando mais uma vez que eu tenho x em cima de x, eu quero que vocês saibam que não importa a equação que eu resolva trocar de sinal. Uma vez que se eu já tenho x em cima de x, se eu trocar o sinal da primeira, ela vai anular a segunda. E se eu trocar o sinal da segunda, ela vai continuar anulando a primeira. Por isso, dessa vez eu vou propor que a gente multiplique por menos 1 a primeira, só para vocês verem uma instância um pouquinho diferente de resolução de um exercício análogo, semelhante ao anterior. Se eu trocar de sinal a primeira equação, eu vou escrever na primeira linha menos x, ó, x virou menos x, y vira menos y, e por último 20 vira menos 20. Menos x, menos y é igual a menos 20. Certinho? E na segunda instância, x mais 2y é igual a 28. Essa segunda equação continua rigorosamente igual. Uma vez que agora na coluna do x eu tenho menos x em cima de mais x, eu resolvo somar. E ao realizar a soma por coluna, menos x somando com mais x se cancela.
Depois, menos y mais 2y. Olha, pode fazer de baixo para cima, se ficar mais fácil. 2y menos y fica só y. E por último, 28 menos 20 fica 8. Não é surreal? Num passe de mágica, a gente já descobriu o valor da primeira variável. E isso se deve ao fato de que na etapa anterior, sem dizer a vocês, é claro, eu fiquei atento para o fato de que eu tinha x em cima de x e, portanto, eu podia escolher qual das duas trocar de sinal, mas embaixo eu tinha 2y e em cima eu tinha y. No momento que eu optei por trocar de sinal a primeira equação, eu já mirei no meu resultado. É melhor fazer 2y menos y do que fazer y menos 2y. É claro que vocês não precisam pensar nisso em tempo real, mas à medida em que a gente vai adquirindo experiência em circunstâncias como essa, a gente vai adquirindo esse tipo de malandragem. O y vale 8. Eu volto para qualquer uma das minhas equações. Aliás, eu não vou nem voltar para essa, que eu já troquei de sinal, ficou toda negativa. Vou voltar para essa aqui, ó, só para que vocês vejam que, de fato, eu posso escolher qualquer uma das minhas equações para realizar essa substituição definitiva. Se eu voltar para o x mais y igual a 20, sabendo que o y é 8, eu vou escrever que x mais 8, y, é igual a 20. O 8 vai para a direita de sinal trocado, eu escrevo x igual a 20 menos 8, ou ainda x igual a 12. E nesse momento eu descobri que no pátio, lembra lá no início, eu tenho um total de 12 bicicletas e 8 carros. 12 bicicletas mais 8 carros são 20 veículos. 12 bicicletas vezes 2 dá 24. 8 carros vezes 4 dá 32. 24 mais 32 totalizam as 56 rodas que eu tenho no pátio nesse momento. Tudo certo? Esses problemas são clássicos, gente. Vocês vejam que as estruturas que nós construímos aqui no início, elas são absolutamente análogas, tanto no problema das cédulas quanto no problema dos veículos, e vocês vão perceber agora também na questão de número 10, no problema das aranhas e das joaninhas. Um estudante apanhou aranhas e joaninhas, tudo bem? Saiu por aí coletando aranhas e coletando joaninhas, que beleza. No total ele coletou 15 insetos. Vamos lá então, na questão de número 10. Vamos começar atribuindo o nome aos bois, ou melhor, aos insetos. Dessa vez, as aranhas e as joaninhas. Nós diremos, antes de mais nada, no exercício número 10, que x representa o número de aranhas e que y representa o número de joaninhas. Muita calma, então x é o número de aranhas e y é o número de joaninhas, tá bom? Joaninhas. Beleza, pô. No total, esse estudante coletou 15 insetos, ou seja, as x aranhas que ele coletou mais as y joaninhas que ele coletou totalizam 15 insetos. Tudo bem? Em seguida, ele contou 108 patas. Observem comigo por um instante como esse problema dá margem à interpretação. Porque eu garanto a vocês que se esse enunciado, exatamente esse enunciado, estivesse participando de uma prova do Enem, estivesse entre as questões do Enem ou de algum vestibular importante, não faltaria quem imaginasse a seguinte situação: o sujeito está lá, feliz da vida, estudante de biologia, coletando aranhas e coletando joaninhas em uma colina verdejante. Ao lado dessa colina há uma lagoa, um açude, né? E nesse açude, esse sujeito percebe alguns patos, se é que você me entende, alguns patos. E é claro que há patos que são machos e há patos que são fêmeas. Os patos que são fêmeas normalmente são identificados como patas, se é que você me entende. Tem os patos e as patas. E aí o sujeito afirma: eu tenho 15 insetos dentro da caixa, são aranhas e joaninhas. Eu olho para o açude e eu conto 108 patas. Vocês estão entendendo? Isso é uma tremenda de uma sacanagem. Mas que bom que está escrito entre parênteses no final do enunciado. Lembre que uma aranha tem 8 patas e uma joaninha 6. Talvez fosse melhor para a construção desse enunciado, ao invés de usar patas de insetos, nós termos usado pernas de insetos, se é que vocês me entendem. Só para evitar essa questãozinha interpretativa que poderia fazer com que, diante de uma visão mais romântica dessa questão, a pessoa pensasse em uma terceira categoria de ser vivo.
a aranha, a joaninha e a pata, se é que vocês me entendem. Mas quando a gente começa a dar mais ênfase para essas questões interpretativas, gente, a gente fica neurótico, de fato, porque a gente quer que as questões sejam densas, bem fechadas, que não deem margem à dupla interpretação. E essa questão aqui nas 108 patas, vocês percebam, ela já começa mal, mas ainda assim, a gente vai tentar dar um jeito nela. São 15 insetos no total, certo? Se são 15 insetos no total, então é porque X aranhas mais Y joaninhas resultam em 15. E ainda bem que ele falou insetos, são 15 insetos. Em seguida são 108 patas. Agora pensem comigo. Se uma aranha tem 8 patas, e eu conto quantas são as aranhas dentro da caixa, para saber quantas são as patas de aranha que vocês têm dentro da caixa, basta multiplicar o número de aranhas por 8. X vezes 8. Isso dá o total de patas de aranha dentro da caixa, certo? Da mesma forma, se uma joaninha tem 6 patas, então naturalmente eu vou contar quantas são as joaninhas e multiplicar por 6 para saber quantas patas de joaninha há dentro da caixa. Y vezes 6. E ao somar x vezes 8 com y vezes 6, eu chego no resultado que corresponde ao total de patas dentro da caixa. O total de patas dentro da caixa é igual a 108. Percebeu? De novo, o problema é igual ao problema das cédulas, é igual ao problema das bicicletas e carros, não tem nenhuma diferença em termos da estrutura que está por trás de cada um desses sistemas. Mas são aplicações completamente diferentes. Isso em matemática a gente chama de isomorfismo, certo? Problemas que têm a mesma forma, mas que percorrem caminhos diferentes no mundo mágico utilitarista das aplicações. Muito bem, eis aqui o nosso sistema. Não veio nenhuma variável isolada de fábrica, mas só para vocês não acharem que a gente só resolve substituindo quando a variável vem isolada de fábrica e quando não vier a gente resolve por adição, eu vou escolher um caminho diferente de substituição nesse caso. Eu vou escolher isolar uma das variáveis nessa primeira equação. Vamos supor que eu resolva isolar x, certo? Isola x. Para isolar o x, eu pego o y e jogo para o lado direito de sinal trocado. Eu escrevo x é igual a 15 menos y. E eis que nesse momento a minha variável x está isolada e expressa em função de y, certo? Uma vez realizado esse isolamento, eu posso tomar 15 menos y como sinônimo de x e substituir, portanto, 15 menos y no lugar de qualquer instância de ocorrência de x na segunda equação. Tudo certo? Eu posso, inclusive, ir além nesse caso com vocês e observar mais uma vez que aqui na segunda equação todos os coeficientes são pares. E, portanto, antes de realizar essa substituição, eu vou dividir todo mundo por 2 aqui, para escrever assim, 4x, trabalhando só com a segunda equação agora, mais 3y é igual a 108 divide por 2 dá 54. Certo? 108 por 2 dá 54. Agora já não dá mais para continuar procurando divisores comuns de modo a simplificar mais ainda, porque aqui eu tenho 3 que é primo, e aqui eu tenho 4 que é 2 ao quadrado, tá vendo? Então não tenho mais divisores em comum para poder prosseguir com essa simplificação. Mas esse momento agora é um momento oportuno para eu realizar a substituição. Observa, 15 menos y é sinônimo de x. Então nesse momento eu venho até aqui e substituo no lugar do x a expressão 15 menos y. Eu tenho 4 que multiplica 15 menos y, mais 3y, tudo isso igual a 54. Tudo bem? 4 que multiplica 15 menos y, entrou no lugar do x, mais 3y é igual a 54. Dando prosseguimento à resolução, 4 vezes 15 dá 60, 4 vezes menos y fica menos 4y, mais 3y, tudo isso igual a 54. Observem que aqui do lado esquerdo, menos 4y mais 3y dá para trocar por menos y, e o 60 pode ir lá para a direita de sinal trocado, fica 54 menos 60, certo? Isso me autoriza a dizer, a partir de agora, que menos y é igual a 54 menos 60 menos 6. E se menos y é igual a menos 6, naturalmente, multiplicando todo mundo aqui por menos 1, eu chego à conclusão, vou puxar uma flechinha aqui para ficar mais fácil, de que y é igual a 6. Em outras palavras, e observando a minha legenda lá em cima,
Eu tenho 6 joaninhas nessa caixa. Mas eu não tinha 15 insetos dentro da caixa? Então pensa, se são 6 joaninhas, só podem ser 9 aranhas. E eu não preciso de densidade de equações, de expressões matemáticas para chegar a essa conclusão, é só eu estar bem informado a respeito do contexto de que eu estou falando. Ainda assim, de posse dessa informação privilegiada, sabendo agora, portanto, que o y vale 6, não me custa voltar para a equação de substituição. Olha bem, é ela sempre a equação que contém a outra variável isolada e que, portanto, é a bola da vez para que a gente descubra rapidamente o valor da segunda variável. Se eu substituir o y por 6 aqui, eu vou escrever que x é igual a 15 menos 6, ou ainda que x igual a 9, mas nós já sabíamos disso. Afinal de contas, são 15 insetos na caixa, 6 joaninhas e 9 aranhas. 9 aranhas vezes 8 patas são 72 patas de aranha. 6 joaninhas vezes 6 patas são 36 patas de joaninha, 72 mais 36, adivinha? Dá 108, que corresponde ao total de patas que nós temos dentro dessa caixa. Tudo certo? Sob controle? Beleza, foi para o saco a questão de número 10, vamos para a questão de número 11 agora. 4 camisetas e 5 bermudas custam R$105. Vamos lá então? 4 camisetas e 5 bermudas custam R$105. 5 camisetas e 7 bermudas custam R$138. Qual o preço de cada peça? Beleza, tá tudo certo. Bem fácil, como vocês vão ver em seguida. Questão de número 11, tá bom? Tem o x e tem o y, mais uma vez. O x vai representar o preço da camiseta, tá? O preço de uma camiseta. E o y vai representar o preço da bermuda. O preço da bermuda. Tá bom? O preço da camiseta é x, o preço da bermuda é y. Tudo bem? 4 camisetas e 5 bermudas custam R$105. Então vocês entram numa loja, pedem ajuda para o vendedor, na vendedora e dizem assim, olha, eu quero levar 4 camisetas e 5 bermudas, certo? Vocês têm lá o valor unitário da camiseta na etiqueta, o valor unitário da bermuda, vocês querem camisetas, bermudas mais ou menos do mesmo modelo, que tem o mesmo preço. A pessoa vai possivelmente fazer a conta, olha, são 4 camisetas vezes o valor de cada uma delas, 5 bermudas vezes o valor de cada uma delas, e somar esses produtos para chegar no total. Vocês estão enxergando de novo? Soma de produtos. Mais uma vez, soma de produtos. Observa bem, nesse caso, vocês chegarão comigo à conclusão de que 4 camisetas, ou seja, 4x, mais 5 bermudas, ou seja, mais 5y, totalizam R$105. 105, certo? 4 vezes o preço de cada camiseta. 5 vezes o preço de cada bermuda totaliza R$105. Em seguida, 5 camisetas, 5 vezes x. Mais 7 bermudas, 7 vezes y. Tudo bem? Custam R$138. R$138. Muito bem. Eu estou para dizer um negócio para vocês agora que vai valer o ingresso do Espaço Kids. Tá? Método relâmpago para resolver um sistema por adição. Tudo bem? Eu disse método relâmpago para resolver um sistema de equações com 2 variáveis. Observa. Está todo mundo positivo aqui, certo? Todo mundo positivo. Tem 4, tem 5, tem 5, tem 7. Em primeiro lugar, escolho qual coluna eu quero matar. Qual coluna eu quero matar? Vamos supor que eu resolva matar a primeira coluna, a coluna do x. Certo? Tudo bem? E de novo, está todo mundo positivo. Tem 4x, 5x, 5, né? Depois tem 5y e 7y. Se eu quero matar a coluna do x, eu pego o coeficiente de x da linha de baixo e multiplico ele pela linha de cima, ou seja, 5. Observa, esse 5 aqui subiu. Ao mesmo tempo, eu pego o coeficiente de x da linha de cima e multiplico ele pela linha de baixo. De novo, coeficiente de baixo multiplica a linha de cima, coeficiente de cima multiplica a linha de baixo. Tudo bem até aqui? Só tem um porém. Vocês lembram que a gente tem que ficar com o mesmo valor, porém sinais contrários? Como todo mundo aqui é positivo, tanto na linha de cima quanto na linha de baixo, para garantir que eu chego, de novo, no método relâmpago, numa equação fácil de resolver, ou num sistema fácil de resolver em apenas uma etapa,
Observando que o 4x e o 5x são positivos, eu escolho um desses dois números para trocar de sinal. Vamos supor que eu escolha o segundo. Não tem nenhum bom motivo para ter escolhido o segundo e não o primeiro. Mas vamos supor que eu escolha o segundo, só por escolher, ficar com positivo em cima e negativo embaixo, certo? Tudo bem daqui? Olha que sinistro o que está prestes a acontecer. 5 vezes 4 dá 20, fica 20x. 5 vezes 5 dá 25, fica mais 25y. E por último, 5 vezes 105, vem comigo, 5 vezes 100 dá 500. 5 vezes 5 dá 25, somou 525. Tudo bem? De novo, na linha de baixo. Menos 4 vezes 5, menos 20x. Menos 20x. Depois, menos 4 vezes 7 fica menos 28y. E agora, por último, menos 4 vezes 138. Vamos lá, menos 4 vezes 100 dá menos 400. Menos 4 vezes 30 dá menos 120. Até aqui, menos 520. Menos 4 vezes 8, menos 32. Menos 520 vai dar menos 552. Tudo bem? Menos 552. Tudo certinho até aqui? Show de bola? Então tá jóia. Vem comigo. Vamos de novo aqui só. 130, 260, 520. É isso aí mesmo. 130, 260, 520. Aí 4 vezes 8, 32, 552. É isso aí mesmo. Só para conferir. Se eu não fiz nenhuma bobagem. Estamos prontos para somar. E observa que em cima do menos 20x, eu tenho mais 20x. Num passe de mágica, eu consegui cancelar a primeira coluna. E ao cancelar a primeira coluna, somando a segunda, 25y menos 28y, eu tenho menos 3y. Menos 3y. Certo isso? E agora, se eu fizer 552 menos 525, trocando o sinal do resultado, eu vou encontrar menos 27. Eu chego à conclusão de que menos 3y vale menos 27. Num passe de mágica, multiplicando todo mundo por menos 1, eu escrevo que 3y vale 27, e se 3y vale 27, dividindo os dois lados por 3, eu chego à conclusão de que y é igual a 9. Essa camiseta, portanto, está custando a bagatela de R$ 9,00. Por isso que o sujeito está pensando em levar 5 ou 7 camisetas para casa. A camiseta sendo vendida a menos de R$ 10,00. Vocês estão vendo? Mas o que importa é como chegar rápido em uma situação favorável que nos autoriza a descobrir em altíssima velocidade o valor da primeira das variáveis. Tudo bem? Esse é o valor da bermuda, na verdade, né? Não é camiseta. Camiseta é x, bermuda é y. Agora observa comigo. Observa comigo. O que eu vou fazer para descobrir o valor da segunda variável? Eu escolho qualquer uma dessas equações. E, de novo, não importa qual. A gente normalmente realiza essa escolha a partir de alguma informação privilegiada ou de questões de simplicidade. Eu sei, a partir de agora, que o y vale 9. Então, vou escolher aqui a primeira equação. E, de novo, não tem nenhum bom motivo para escolher a primeira ou a segunda. Eu só não escolheria a terceira ou a quarta, né? Elas já estão mais graúdas em termos dos seus coeficientes. Eu poderia escrever com vocês agora, então, 4 vezes x, mais 5 vezes o y, que vale 9, é igual a 105. E aí eu escreveria aqui 4x mais 9 vezes 5, 45, é igual a 105. Esse 45 corre para o outro lado de sinal trocado, 105 menos 45. E nós escrevemos que x é igual a 100 menos 40, ou 4x, perdão, é igual a 60. Se 4x é igual a 60, eu divido os dois lados por 4 para chegar com vocês à conclusão de que o x é igual a 15. E, portanto, camisetas a R$ 15 e bermudas a R$ 9,00, preço de ocasião. Isso resolve a questão de número 11. Tudo certo até aqui? Minha intenção nessa questão é só mostrar para vocês o método relâmpago para nós resolvermos um sistema por adição. Todo mundo bem posicionado, multiplica cruzados coeficientes e escolhe um dos dois para trocar de sinal, só se ambos os coeficientes forem consistentemente do mesmo sinal, tiverem o mesmo sinal antes da realização dessa multiplicação. É claro que se aqui, por exemplo, no início fosse 4x e aqui menos 5x, bastaria ter trocado o 4 e o 5 de lugar, eu não precisaria ter multiplicado nenhuma das duas linhas por algo negativo. O alcance, o estabelecimento de coeficientes simétricos, nesse caso, aconteceria naturalmente, uma vez disponíveis desde o início os coeficientes com sinais contrários. Tudo bem daqui? Sob controle?
Vamos lá, que estamos finalizando. Estamos quase aterrissando. Questão de número 12. Em um depósito, existem 24 extintores de incêndio, certo? Em um depósito, 24 extintores de incêndio, certo? Divididos entre os de espuma química e os de dióxido de carbono. Então vamos lá. Questão de número 12. 12. Caminhando a nossa aterrissagem. Nesse nosso depósito, existem X extintores de uma categoria e Y extintores de outra, certo? Esse X aqui representa o número de extintores, certo? De espuma química, certo? E esse aqui, o Y, representa o número de extintores, certo? De dióxido de carbono, tudo bem? Olha só, são 24 no total. Se são 24, barbada, a primeira equação está na mão. X mais Y tem que dar 24. Número de extintores de espuma química mais o número de extintores de dióxido de carbono totalizam 24 extintores. Sabe-se ou sabendo-se que o número de extintores de dióxido de carbono é o triplo do número de extintores de espuma química. O número de extintores de dióxido de carbono Y é o triplo, eu disse o triplo, do número de extintores de espuma química X, tudo bem? Y igual a 3x. Conclui-se que o número de extintores de espuma química, ora, eu quero saber espuma química, eu quero saber quanto vale o X, portanto, nesse depósito é igual a. Voltamos para o nosso modelo original de sistema linear com duas equações e duas variáveis. O Y, como vocês estão vendo aqui, na segunda equação já nasceu isolado. É gol. Beleza, golaço. Se o Y já nasceu isolado, eu posso partir dessa informação privilegiada de que Y e 3x representam a mesma coisa para substituir o Y na primeira equação pelos seus sinônimos x mais Y, que é a mesma coisa que 3x. Essa soma do Y mais o triplo do x, mais o triplo do x tem que dar 24. Tudo bem? A partir daí, x mais 3x, 4x do lado esquerdo tem que dar 24. Dividindo os dois lados por 4, eu chego à conclusão de que o meu x vale 6. Esse x igual a 6 representa justamente o número de extintores de espuma química e, portanto, representa a resposta da questão letra D, Dinamarca. Tudo certinho até aqui? Sob controle? Barbada, né? Essas três questões aqui são questões de vestibulares mesmo, para que vocês vejam, por isso que elas estão com as alternativas, para que vocês vejam que isso de fato costuma aparecer, problemas tão simples quanto esses que a gente aborda no mundo do Espaço Kids. Vocês podem encontrar nas provas de escola, nos concursos públicos, nos vestibulares e também no Enem. Questão de número 13. A soma da minha idade com a de minha filha resulta em 72 anos. Vamos lá então. Questão 13, olha só. A soma da minha idade com a da minha filha. Essa aqui é tinhosa, essas duas últimas, aliás. Olha só, 13. X e Y representam, respectivamente, a minha idade e a idade de minha filha. Minha idade é X. Certo? E aqui Y representa a idade de minha filha. Tudo bem? Olha só. A soma da minha idade com a de minha filha resulta em 72 anos. Então, barbada. Primeira equação, de novo, x mais y, a soma da minha idade com a idade da minha filha resulta em 72 anos. Certo? Daqui a 3 anos, eu disse daqui a 3 anos, a minha idade será igual ao dobro da idade dela. Daqui a 3 anos, a minha idade será igual ao dobro da idade dela. Sabe onde é que todo mundo se perde na curva nessa questão? A pessoa diz assim, ora, daqui a 3 anos a minha idade será x mais 3. X mais 3, claro, daqui a 3 anos. E daqui a 3 anos a minha idade será igual ao dobro da idade dela. Será igual ao dobro da idade dela, 2y. E desanda a maionese. Sai pela tangente e colide inelasticamente contra o muro. É pênalti. Olha aqui, x mais 3 é igual a 2y. Uma premissa falsa, porque ignora o fato de que ao longo dos próximos 3 anos, não só eu ficarei mais velho, mas a minha filha também. Daqui a 3 anos, a idade da minha filha não será mais y. Daqui a 3 anos, a idade da minha filha será y mais 3. Olha a tabelinha, não custa nada fazer, certo?
Hoje e em 3 anos, certo? Hoje e em 3 anos, certo? Aqui está a minha idade, aqui está a idade da minha filha, tudo bem? Se hoje as nossas idades são X e Y, daqui a 3 anos, naturalmente, a minha idade vai ser X mais 3, e a idade da minha filha vai ser Y mais 3. E, portanto, daqui a 3 anos, observem bem, daqui a 3 anos, a minha idade será igual ao dobro da idade dela, também daqui a 3 anos. E, consequentemente, eu monto a segunda equação, levando isso em consideração e escrevendo x mais 3. A minha idade daqui a 3 anos será igual ao dobro 2 da idade da minha filha, também daqui a 3 anos, y mais 3. E é aí que, todo mundo entra pelo cano quando vai resolver problemas envolvendo idades. A gente tem sempre que fazer todas as idades que participam de um modelo de problema como esse flutuarem para o futuro e para o passado, ganhando o mesmo valor constante, correspondente ao número de anos nesse caso. Eis aqui o nosso sistema. A gente vai melhorar um pouquinho esse sistema aqui, né? A gente vai escrever assim, por exemplo, primeira equação deixa quieto, x mais y igual a 72. E aqui x mais 3 é igual a, esse 2 vai se distribuir, e nós escreveremos 2 vezes y, 2y, 2 vezes 3 mais 6. Certinho? Muito bem. Eu vou passar todo mundo para a esquerda agora. Todo mundo que tem variável para a esquerda na segunda equação, e todo mundo que não tem variável para a direita, certo? Para poder colocar uma magia negra em prática aqui junto com vocês. Olha só, x mais y é igual a 72. E agora, o x continua aqui, x. O 2y vem para a esquerda de sinal trocado, menos 2y. Tudo bem? E do lado direito eu já tenho 6. O 3 vai para lá de sinal trocado como menos 3. Certo? E depois disso tudo, o meu sistema se traduziu em x mais 3, ou x mais y, perdão, igual a 72 na primeira linha. E logo em seguida, x menos 2y é igual a 6 menos 3, que dá 3. Eis aí o meu sistema para calcular a minha idade e a idade da minha filha, certo? Muito bem. Algumas alternativas aqui. Por exemplo, vamos supor que eu queira dessa vez matar a segunda coluna, usando o mesmo método relâmpago que eu propus para vocês agora há pouco. Tá bom? O coeficiente de y aqui embaixo é 2. Então eu vou multiplicar a primeira linha por 2. O coeficiente de y aqui em cima é 1. Então eu vou multiplicar a segunda linha por 1, ou seja, eu vou fazer com que a segunda linha permaneça inalterada. Detalhe, como aqui eu já tenho de fábrica positivo em cima e negativo embaixo, eu não preciso trocar o sinal de nenhum dos dois coeficientes que vão operar as equações na próxima etapa. Tudo bem? Basta multiplicar por 2 em cima e 1 embaixo para ver a magia acontecer. Dá uma olhada. 2 vezes x, 2x. 2 vezes y mais 2y, 2 vezes 72, 144, certo? Na segunda linha, continua igual, 1 vezes x, 1 vezes menos 2y, tudo isso igual a 3. Certinho? Eis que, somando as colunas, eu tenho 2x mais x, 3x aqui na primeira coluna. Eu tenho 2y menos 2y que se cancelam, eu tenho 3 mais 144 igual a 147. Dividindo os dois lados por 3, eu chego com vocês à conclusão de que esse x vale 49 e, portanto, eu acabei de descobrir a idade do pai. A minha idade, 49. Sacanagem, falta um tempo ainda para chegar nos 49. Já estou nos 90, mas não estou nos 49 ainda, não estou tão perto dos 50 assim. Olha só, x igual a 49, tudo bem? Minha idade. Idade da minha filha. Escolhe qualquer equação agora para calcular. Qualquer equação serve. Essa primeira aqui, por exemplo, serve para calcular a idade da filha. Diante da informação privilegiada de que x é igual a 49, certo? Se eu sei que x é 49, eu escrevo 49 mais y é igual a 72. E, portanto, concluo que y é igual a 72 menos 49. 72 menos 49 resulta em y igual a 23. Tenho 49 anos, uma filha de 23 anos, não que eu saiba, né? Tomara que não apareça, mas enfim, tá certo? Y igual a, tá rindo do que, palhaço? Olha aqui, y igual a 23, tá certo? E observem como funciona. 49 mais 23 resulta em 72. 72. Daqui a 3 anos eu vou ter 52. A minha filha vai ter 26.
e, consequentemente, eu terei o dobro de sua idade. Entendeu? Essa é a jogada, a grande jogada importantíssima que vocês têm que levar em consideração nessas questões que envolvem flutuação de idade. São questões realmente complicadas que costumam aparecer no mundo mágico da matemática. Para finalizar, questão de número 14. Questão de número 14 que propõe o seguinte para vocês. Os estudantes de uma classe organizaram uma festa de final de ano em que cada um deles devia contribuir com R$ 135 para as despesas. Questão 14, certo? R$ 135 para as despesas. Muito bem. Nós temos duas coisas a determinar aqui nessa questão, tá bom? Duas coisas. Primeira coisa que eu vou chamar de X, certo? Corresponde ao número de alunos, dessa classe. Número de alunos da classe. A segunda coisa que eu quero determinar, junto com vocês, Y, certo? É o custo da festa. Qual o valor que corresponde à cobertura integral da festa, certo? Essa festa vai ter um custo. E esse custo vai ser rateado entre os alunos que dela participarem, tá bom? Vou dar nomes para os bois, então vou dizer que eu tenho X alunos nessa sala e que a minha festa custa Y reais. Tudo certo? Os estudantes se organizaram de modo que cada um deles devia contribuir com R$ 135 para as despesas. Então vocês imaginem, o que nós poderíamos fazer, que conta, que cálculo nós faríamos para saber o quanto cada um de nós deveria pagar? Muito simples. Basta pegar o custo total da festa e dividir pelo número de alunos que irão participar dela. Num primeiro momento, portanto, assumindo que todos os X alunos da classe participariam e que a festa custaria Y reais, nós escreveríamos Y custo da festa dividido por X alunos participantes. Resulta em 135, ou seja, cada um de nós, alunos, tem que pagar R$ 135 para cobrir todas as despesas da festa. Tudo certo até aqui? Beleza, em seguida, 7 alunos deixaram, vazaram. Quem nunca viveu uma experiência como essa? A gente quer combinar um troço com os camaradas. Aí na hora de combinar, chega o primeiro e diz assim, vamos fazer uma festa, e todo mundo, vamos fazer uma festa. Aí vai chegando perto da festa e os cabeças vão pipocando. Eles vão vazando, eles vão abandonando. Tem outro compromisso. Não vai dar. Ficou muito caro para mim. Porque não sei o quê. Entendeu? E aí começa a dar um monte de desculpa. E aí fica os cabeças lá, os die hard do início, pendurado no pincel, financiando, já para acertar, já reservaram o salão, já compraram comida e escambau, bebida, e entram pelo cano. Por quê? Porque sabem que quanto menos gente participar, mais caro vai ficar para cada um, certo? Então, no momento que a gente lê, 7 pessoas deixaram a escola antes da arrecadação, e as despesas permaneceram as mesmas, cada aluno dos restantes teve que pagar, ou teria que pagar, R$ 27 a mais. Então imaginem, se 7 alunos abandonaram a escola, o número de alunos restantes passou a ser X menos 7. Faz sentido? X menos 7 alunos permaneceram. Não, nós vamos fazer a festa sim. Só que a despesa, o custo da festa, continuou o mesmo Y. E isso se traduziu, segundo o enunciado, em um aumento de R$ 27 no valor a pagar por cada aluno. Cada um dos estudantes restantes teria que pagar R$ 27 a mais. Ou seja, cada um dos alunos restantes não pagaria mais R$ 135. Cada um dos alunos restantes passaria a pagar R$ 135 mais R$ 27. E eis que temos, nesse momento, o nosso sistema, nem tanto com cara de Espaço Kids, assim, aqui entre nós, mais com cara de quero gabaritado que qualquer outra coisa, o sistema que nós temos para resolver, para descobrir duas coisas. Primeiro, qual o número original de alunos dessa turma X, e segundo, qual o custo original e permanente, na verdade, dessa festa, uma vez que o custo não muda com o abandono dos 7 alunos a que ele se refere no enunciado, certo? O sistema é mais fácil de resolver do que parece. Porque se vocês pararem para pensar, caso vocês olhem para essa primeira equação aqui e passem o x multiplicando, o x que está dividindo, vocês passam multiplicando, vocês podem reescrever ela como y igual a 135x. Essa primeira equação nos interessa muito, porque ela já está com o y isolado.
E se ela já está com y isolado, eu posso muito bem, observa, passar o y igual a 135x para substituir o y na segunda equação. Reescrevendo ela assim, 135x no lugar do y, dividido por x menos 7, dividido por x menos 7, resulta em 135 mais 27, o que dá 162. Perdão, certo? 162. Nessas condições, o x menos 7 pode muito bem passar multiplicando. Se isso acontecer, nós iremos escrever 135x já abandonando os parênteses, é igual a 162, que multiplica x menos 7, certo? Que multiplica x menos 7. Esse 162 agora vai se distribuir aqui, E vocês vão escrever, ou reescrever essa equação como 135x igual a 162x, e agora 162 vezes 7, certo? Vamos tentar fazer aqui, ó, 100 vezes 7 dá 700, 6 vezes 7 aqui, 42, 420, mais 700 vai dar 1120, 2 vezes 7, 14, então isso aqui vai dar 1128, certo? Podemos confirmar depois, mas eu acho que é isso aí mesmo, 1128 para o valor correspondente a 162 vezes 7. De novo, 100 vezes 7, 700, mais 7 vezes 6, 42, vai dar 1120, 6 vezes 7, 42, 1120, vai dar 1134, eu errei a conta aqui, errei a conta aqui na finaleira. Então, 1134, fechou todas. Tá? Na volta, 162 passa para a esquerda, fica 135x menos 162x, igual a menos 1134, certo? 135 menos 162 vai dar menos 27x, menos 27x igual a menos 1134. Olha as contas de padeiro aparecendo aqui para variar. Todo mundo multiplicado por menos 1, 27x é igual a 1134, certo? E isso aqui vai me levar à conclusão de que x é igual a 42. X igual a 42. Observem que esse 42 representa o número de alunos da classe, certo? Número de alunos da classe, 42. Agora, porém, eu tenho como descobrir quanto custa essa festa. Quanto custa essa festa? A festa custa o equivalente a 135 vezes o número de alunos dessa classe. A exemplo do que nós fizemos lá no início da aula. A gente volta nesse momento, como vocês estão vendo, para a equação de substituição. Aquela em que a primeira variável apareceu isolada, com a informação privilegiada de que o x vale 42. Se o x vale 42, então o y é igual a 135 vezes 42, certo? 135 vezes 42. Isso aqui vai dar 1.350 vezes 4, 2.700, 5.400, mais 270, 5.670. Confere? 5.670, show, beleza. 5.670, portanto, é o custo total da festa. Isso é o que nós deveríamos pagar, independente dessas pessoas que abandonaram ou não. Só que tem um porém. O diretor, para ajudar, colaborou com 630. Tudo bem? O que significa que o custo final da festa vai ser de 5.670 menos o valor correspondente ao investimento do diretor. R$630. Isso aqui é o que o diretor colocou na mesa, certo? Se eu fizer 5.670 menos 630, eu vou chegar em R$5.040. Esse é o custo da festa, que terá que ser dividido pelos participantes efetivos. Não esqueçam de um detalhe. 42 representa o total de alunos da classe, mas no enunciado consta que 7 alunos deixaram a escola antes da arrecadação. O que nos leva à conclusão de que participantes efetivos são 42 menos 7, 35. E eu vou precisar desses dois números agora, tanto do 5.040 quanto do 35,
para poder saber qual o valor a pagar por cada participante dessa festa. Para saber quanto vai custar para cada um, eu preciso dividir os 5.040 que ainda precisam ser pagos, mesmo depois do aporte do diretor, pelo total de participantes da festa, 35. E quem resolver essa conta de padeiro, 5.040 dividido por 35, vai encontrar a bagatela de R$ 144, omitindo a conta de padeiro, necessária e suficiente para que vocês cheguem nessa resposta. 144, o resultado que vocês encontram na letra E. E isso confirma a nossa percepção diante de situações como essa, né, gente? Vocês sabem, quando as pessoas começam a sair, começam a abandonar, começam a dizer que não vão, a gente fica triste. Mas não é só triste porque elas estão indo embora. Na real, a gente nem queria que elas fossem mesmo. A gente fica triste porque a gente sabe que a gente vai ter que desembolsar mais, né? Quanto mais gente desiste, menor o denominador, e menor o denominador torna maior o resultado, ou seja, o investimento de cada um para que a festa aconteça aumenta toda vez que alguém desiste. Ainda bem que o diretor colocou uma grana e fez com que essa dor não fosse das piores, porque afinal de contas, antes das desistências, o investimento por pessoa era de 135. E agora, uma vez incorporada a ajuda do diretor, o investimento vai ser de R$ 144 por participante, o que não deixa de ser uma coisa razoável considerando o valor original, certo? Letra E, portanto, fechou todas. E aqui jaz o Espaço Kids, o primeiro dos Espaço Kids da temporada de 2017. Foi um grande prazer. Muito obrigado.